manto. Irmãos, glória a Deus. Eu tenho percebido, bom dia primeiro, graça e paz. A gente sempre enfrenta lutas espirituais, mas eu tenho percebido que desde que eu comecei essa série, o chicote está estralando, oh Deus. Glórias a Jesus por isso. A gente foi fazer um podcast na sexta-feira, nunca deu problema no podcast, dá problema no equipamento. Todos os cultos que a gente fez dessa mensagem até agora, a live cai, a mensagem fica silenciada. Então, se tem gente espiritual aí, feche seus olhos, vamos orar. Vamos interceder pelas famílias que estão aqui, por você que está aqui, a palavra de Deus está sendo pregada, pelas pessoas que estão nos seus lares ouvindo a mensagem. Nós cremos no propósito daquilo que Jesus quer nos ensinar, e Senhor, nós nos consagramos a Ti, Senhor. Nós buscamos a Tua face de fato, porque nós queremos ouvir a Tua palavra. Senhor, nós não estamos pregando aqui a nossa palavra. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece, sonda o íntimo do nosso ser. Aliás, a Tua palavra é uma espada que entra a ponto de dividir a nossa alma e o nosso espírito. O Senhor sabe exatamente a intenção do nosso coração. Nada está coberto diante do Senhor, todas as coisas estão desnudas perante o Deus que há de julgar vivos e mortos. E eu posso orar tranquilo na Tua presença, sabendo que eu não estou pregando aqui a minha palavra, eu estou falando aquilo que o Senhor colocou no meu coração, debaixo da vontade do Teu Espírito Santo. Por isso nós repreendemos todo e qualquer agir do inimigo, seja nos nossos equipamentos, seja bloqueando mentes e corações para entender a Tua palavra por causa de bloqueios, de sofismas, de mentiras, de preconceitos. Todo espírito de manipulação, de intimidação, caia por terra agora em nome de Jesus, pelo fogo e o poder do Teu Espírito nesse lugar. Nós consagramos nossos ouvidos, as nossas mentes a Ti, Senhor, e agora que a Tua palavra encontre corações abertos, conectados, reverentes àquilo que o Senhor quer ensinar, apesar e através de mim aqui, que seja a Tua voz e o Teu Espírito falando nesse lugar, para a glória do nome de Jesus. Você crê, diga amém. Glória a Deus. Bom, hoje é um domingo muito especial para nós, como nação, um domingo de decisão, de destino, do que nós vamos experimentar aí talvez nos próximos 4, ou talvez, como na época de Juízes, as coisas aconteciam e elas se esticavam por 20, 40 anos. As consequências de decisões políticas são muito maiores do que apenas o período de um mandato. Mas nós cremos que Jesus está no controle de todas as coisas, Ele é soberano, independente dos resultados que acontecerem nos 12 estados nos quais nós temos o segundo turno, ou do representante que foi escolhido para governar a nossa nação nos próximos 4 anos. Eu sempre me lembro de Davi dizendo nos Salmos: se os fundamentos da terra são abalados, o que pode fazer o justo? E a resposta vem do próprio coração de Deus, dizendo: todavia o trono do Senhor está nos céus, e é de lá que Ele governa. Ele é o Senhor da nossa nação. Homens não podem dar uma resposta para nós. Na verdade, homens políticos não podem representar os interesses do povo de Deus. A gente sempre tenta escolher como cidadão aquilo que a gente acredita que comunga mais com os nossos valores, mas nenhum político está apto para nos representar como igreja de Jesus. A igreja de Jesus já tem o seu representante que morreu por ela, né? Os homens tentam tirar coisas de nós. A verdade é essa: sejam bons ou maus ou péssimos políticos, os homens tentam se valer daquilo que nós podemos entregar para eles. É sempre uma troca, é sempre um jogo. Mas Jesus, que é o representante da igreja, não veio para tirar coisas de nós. Ele disse que Ele fez e manifestou o verdadeiro amor. Ele fez aquilo que ninguém podia fazer. Ele deu a vida a favor da igreja. Jesus deu a vida a nosso favor, e é Ele que nos governa. Amém, irmãos? Independente da nação que nós moramos, de quem nos governa politicamente falando, de como as coisas são, Jesus continua no trono governando as nossas vidas. E se você confessou Jesus como seu Senhor, a palavra de Deus vai dizer em Efésios que você está também assentado com Ele nas regiões celestiais, e de lá nós governamos, que nós fomos chamados para governar como igreja de Jesus. Você crê nisso? Você pode dizer amém e aplaudir o nome de Jesus por isso? Amém? Eu preciso dizer, como pastor da igreja, que eu sempre me valo do meu direito de cidadão nas minhas redes sociais, e eu vou manifestar a minha própria visão política, e eu vou ser incisivo nos valores que eu creio. Mas eu posso dizer para você também que, como pastor, não agora como cidadão, eu respeito e muito os irmãos que inclusive nesse tema pensam diferente de mim. Eu respeito e muito. Eu sempre vou ser incisivo nas minhas posições e vou dizer o porquê que eu acredito que alguém não deveria pensar de certa forma. Eu tenho direito como cidadão de fazer isso,
mas no púlpito da igreja, nas nossas redes sociais, nós sempre nos guardamos muito em ensinar a palavra. Ainda que a palavra em determinados temas e momentos pareça ser de alguma forma partidária, são apenas por causa dos temas, mas o nosso coração não tem interesse em usar o púlpito para fazer nada disso. Nós estamos aqui para falar sobre Jesus, sobre a sua palavra. Inclusive essa série aqui, a série Burning Now, que a gente está terminando hoje, é uma série que fala de espíritos, e ela passa por um momento de governos, porque sempre os profetas, eles falaram com os reis. Os profetas foram levantados por Deus para falar com os povos, para falar com as pessoas, mas isso sempre passava pela decisão de um governo, de um rei. Você pode perceber isso em toda a palavra de Deus, durante o legado dos profetas que se levantaram para repreender o povo, para exortar o povo. Eles precisavam ter acesso ao coração dos reis, para que o povo então, que geralmente estava debaixo de maldição, porque os governantes os colocavam em situações em aprovar práticas pecaminosas, idolatria, então vinha uma maldição sobre todo o povo. Não era apenas o rei que se desviava, todo o povo se desviava, e todo o povo era escravo das suas próprias consequências e decisões. Naquele momento, não por causa da democracia, porque ninguém votava para eleger um rei, né? Era uma sucessão monárquica, mas o povo acabava se colocando debaixo da orientação de um governo, então todo mundo depois virava refém de horas de bênçãos, horas de maldição, e Deus levantava os profetas para repreender o povo. Então, quando nós falamos de um posicionamento profético, um posicionamento governamental, nós não estamos falando apenas do que nós estamos vivendo como nação, ou apenas o momento que a nossa geração está vivendo. Isso é a história da humanidade. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. E nós estamos falando aqui sobre um momento, especificamente, ou mais precisamente, como pano de fundo aqui, o episódio com o profeta Elias. O que acontece lá em 1 Reis, no capítulo 18, quando Elias então precisa convocar Acabe, e Acabe convocar todo o povo para que ele confronte um espírito que está naquele momento atuando contra a nação de Israel, que é o espírito de Jezabel. Nós já falamos muito sobre isso nas duas últimas mensagens, e eu entrei um pouquinho mais a fundo nisso também no podcast que está lá no nosso canal do YouTube da Igreja Burning, no Burningcast, falando sobre esse espírito. Então eu acredito que se a gente pudesse resumir essa série como um todo, essa mensagem como um todo, eu poderia dizer que a mensagem mais importante aqui, é que somente o espírito profético, esse espírito profético personificado no profeta Elias, que é um modelo de espírito, de comportamento profético para nós, somente esse espírito profético absorvido pela igreja tem o poder de vencer toda a intimidação, toda a manipulação, toda a idolatria instalada no coração de uma nação, que vem com a sua consequência de pecados abundantes, de pecados não combatidos. Somente o espírito de Elias pode também barrar o estabelecimento de uma separação geracional, porque nós percebemos que aquilo que Jezabel traz como cultura para Israel despersonifica a cultura hebraica, e as pessoas começam então a se perder em quem é o nosso Deus. E quando as pessoas começam a se confundir e não saber quem é o seu Deus, elas perdem, juntamente com a identidade que elas têm, com a palavra do seu Deus, a cultura que servir a um Deus traz para esse povo também, porque nós somos alinhados com a cultura do Deus ao qual nós servimos. Amém? Faz sentido? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu sempre gosto de dizer, quando você assiste determinadas séries que retratam a cultura de alguns povos, a gente tem séries mesmo de televisão, como a série que retrate, por exemplo, algum momento dos povos islâmicos, ou os povos árabes, os povos hindus, os povos vikings, que a gente tem uma série bem famosa. Você percebe que todo o comportamento cultural, desde roupas, a comidas, a momentos que eles viajam, a forma como eles se casam, tudo isso que afeta diretamente a cultura e o comportamento deles, está ligado ao Deus que eles servem, ou aos deuses que eles servem. E então a cultura de um povo passa pelo Deus que esse povo declara como Senhor, porque esse Deus tem debaixo de si os seus próprios estatutos, a sua própria lei, a sua própria regra de comportamento. E assim era com o povo de Israel. Eles são estabelecidos numa lei que passa pelo legado mosaico. Quando Moisés é chamado então para libertar o povo do Egito, ele recebe as leis.
e aquelas leis estabelecem o comportamento de um povo, a cultura de um povo, as roupas que eles vestem, as festas que eles celebram, os lugares para onde eles vão, a comida que eles comem, os dias que eles guardam. Amém? Todos estão me entendendo? A cultura de Israel estava ligada ao Deus que eles serviam, que era chamado inclusive do Deus de Israel. Quando esse povo sírio-fenício vem para cá, Jezabel traz a importação dos seus deuses. A cultura de Israel começa a ser comprometida, porque eles começam a não entender mais se eles são o povo do Deus de Israel ou se eles são o povo de Baal, porque Baal tem a sua própria cultura. E Elias chega no momento em que esse lapso geracional é criado. Por que um estabelecimento de um novo Deus e uma nova cultura criam lapsos geracionais? Porque uma geração anterior tinha uma característica muito clara e definida. Eles sabiam exatamente como eles eram, eles sabiam exatamente como eles se vestiam, como eles se comportavam, como eles falavam, quais dias eram importantes para eles. Mas quando entra um novo Deus e uma nova cultura, a próxima geração tem a sua característica miscigenada. Eles têm um pouco da coisa de Deus de Israel, parte um pouco do Deus de Baal. Se a influência de Baal continua, a próxima geração nem sabe quem é o Deus de Israel, e toda aquela cultura é comprometida, porque agora nós temos um povo de Baal. Estão compreendendo meu raciocínio? Está claro para vocês? Amém, irmãos? Então, quando nós falamos que o espírito profético de Elias se manifesta para confrontar Jezabel, o que Elias está fazendo é protegendo toda a história de um povo, que é o povo identificado como o povo de Israel, o povo do Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Ele está confrontando espírito, ele não está confrontando meros representantes governamentais. E é isso que nós precisamos entender. E nós falamos então em relação à nossa geração. É só você prestar atenção no que acontece em todo o planeta, independente da forma de governo. Alguns governos conseguem se comportar de uma forma a resistir nas pautas aquilo que o espírito de Jezabel traz, mas isso não impede do espírito de Jezabel de atuar. Mesmo em governos que são completamente contrários às pautas que separam gerações, que descaracterizam a cultura de um povo, que começam então a destruir valores familiares, a destruir valores culturais, a destruírem valores de proteção e defesa do seu patriotismo. Esses espíritos atuam o tempo todo, espíritos que invertem a verdade. Então, o inocente é tratado como culpado e o criminoso é tratado como inocente. O criminoso tem mais benefícios do que a pessoa que está trabalhando para proteger a sua família. Isso acontece no mundo inteiro. Esse espírito de intimidação e manipulação que inverte os valores atua no mundo todo. Inverte a mentalidade das crianças contra a sua própria identidade e sexualidade. Confunde as pessoas contra os valores familiares. Isso é um espírito que separa gerações. Porque quando ele destrói a família, a concepção de família e de cultura, ele separa gerações. É por isso que hoje nós temos uma geração anterior que tem uma concepção muito clara de família, de trabalho, de conquista dos seus próprios bens, de defesa dos seus valores, e uma geração que dentro da mesma casa já não reconhece essas coisas, e tem dúvida se as coisas são assim mesmo, se de fato é assim mesmo, se esses valores quanto à moral, quanto à sexualidade, quanto aos princípios familiares são de fato os valores nossos cristãos ou não. Por quê? Porque o espírito jezabélico separa gerações, ele separa pais e filhos, ele afasta para poder destruir, ele divide para poder dizimar. É por isso que quando o livro de Malaquias termina falando sobre o espírito de Elias, abre lá em Malaquias capítulo 4, os últimos versos de Malaquias 4, acho que é o verso 5 e 6, ou 4 e 5, são os últimos versos para mim, por favor. Vejam, é isso mesmo, por favor, volte ali, vejam. Eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. O que vai acontecer daí na sequência? Bota aí. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. O profeta Malaquias fala sobre o profeta Elias sendo enviado. Muitas pessoas pensam que antes da volta de Jesus, aqueles dois mensageiros que vão anunciar durante a tribulação a mensagem, seria o próprio Moisés e Elias, porque eles acreditavam que ele não experimentou a morte por ter sido trasladado no redemoinho ali, e que Moisés que teve o seu corpo escondido. Enfim, tem uma linha teológica que acredita nisso, mas o fato é que nós não estamos falando de pessoas. Quando nós falamos do profeta, nós estamos falando de espíritos. Como que eu sei disso? Porque em Lucas no capítulo 1, quando João Batista vem, a profecia que anuncia o seu nascimento diz que ele vem no espírito de Elias. E João Batista não é Elias, mas ele se movimenta no mesmo espírito. Em relação a João Batista, a profecia é exatamente isso, está lá em Lucas capítulo 1, acho que é lá para o verso 20, alguma coisa, 27,
João Batista então recebe essa premissa sobre ele, essa promessa, essa profecia sobre ele, de que ele seria o cara que traria muitos corações de volta ao Senhor, faria com que muitas pessoas se convertessem ao Senhor. Ele traria novamente uma geração que estava completamente esquecida da sua própria cultura por 400 anos de silêncio profético, a retornar aos princípios, à palavra de Deus, a acreditar nas coisas que Deus havia falado. Mas a profecia de Malaquias não era apenas para os dias de João Batista, ela está dizendo antes do grande e temível dia do Senhor. A primeira vinda de Jesus não é o grande e temível dia do Senhor, porque o primeiro Espírito de Jesus manifesto não é o Espírito para trazer sentença condenatória, é para trazer absolvição, é para salvar o mundo dos seus pecados. Jesus vem primeiro para anunciar a salvação e a justiça de Deus, para que as pessoas creiam nele e sejam salvas. Mas a segunda vinda de Jesus é o grande e temível dia do Senhor, quando tudo será trazido à tona, e aqueles que não creram e que já foram condenados por não crer em Jesus, receberão o castigo eterno, e aqueles que creram em Jesus, viverão de fato nas suas moradas eternas. É o grande e temível dia do Senhor, quando Ele vier para julgar grandes e pequenos, quando todos comparecerem ao tribunal do juízo de Deus. Amém, irmãos? Estão me entendendo? Eu preciso fazer esse pano de fundo escatológico, porque nós estamos falando da palavra, e você precisa entender o que é o espírito de Elias. Então, se nós estamos agora como igreja, debaixo do mesmo espírito, que é o espírito de Elias, que confrontou Jezabel no Carmelo, que veio através de João Batista trazendo juízo para preparar o caminho para o Senhor, mas é o espírito que se manifesta antes de Jesus voltar. Esse é o comportamento, a persona, o comportamento espiritual que a igreja de Jesus precisa ter, o espírito de Elias. O espírito da igreja dos últimos dias é o mesmo espírito que esteve em João Batista, é o espírito de Elias, é o espírito daqueles que são como vozes que clamam no deserto e preparam o caminho para o Senhor, como diz em Hebreus 12, nós estamos preparando o terreno para o Senhor. Nós cantamos isso aqui: ó vales se ergam, ó montes sejam aplanados, como diz o texto, porque nós estamos preparando e fazendo caminhos retos, para que o juízo de Cristo se manifeste, para que a vinda de Jesus volte à terra. Nós estamos pregando a palavra, porque esse evangelho do reino será pregado como testemunho em todas as nações, e então virá o fim. Essa é a igreja que, como Elias, parece uma voz no deserto, parece uma voz no meio de uma multidão que não sabe mais quem é Deus, quais são os seus valores, o que é de fato a cultura divina para um povo, inclusive dentro da igreja. Nós somos como profetas, vozes silenciosas, porque nós estamos sozinhos no meio de uma multidão, dizendo: quem é Deus na vida de vocês? Está na hora de acabar com essa baalice toda aqui, está na hora de acabar com essa samaritanização. Inventei uma palavra aqui, né? Todo mundo estava samaritanizado, todo mundo estava vivendo em Samaria, que era debaixo dessa cultura de Baal, de Jezabel, e Elias está dizendo: pare com isso. E a igreja está dizendo: está na hora de acabar com essa bagunça. Esse é o papel do espírito de Elias, fazer com que o coração dos filhos que se perderam por causa da cultura de Jezabel instalada dentro da igreja, se volte para os pais que ainda reconhecem que existe Deus em Israel. Amém? Depois você ouve a mensagem de novo, e você vai comparando a Bíblia e vai entender o que eu estou dizendo. Mas eu creio que o Espírito Santo está trazendo clareza no seu coração. Eu não posso aliviar o teor da mensagem e torná-la rasa, porque eu sei que o Espírito Santo vai levar você a entender as coisas de maneira muito mais profunda nesses dias. A unção que vem do Santo que está sobre você vai te fazer compreender todas as coisas em nome de Jesus. Então nós entendemos isso, meus amigos, que o espírito de Elias, ele vem para confrontar tudo aquilo que o espírito de Jezabel estabeleceu. Uma perca de identidade de um povo que não se alinha mais com a cultura do Deus que declara servir. Uma geração que está nascendo e que não ouviu da geração anterior quem é o seu Deus. O Salmo 145 fala do estabelecimento de um legado profético, dizendo que uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos seus feitos, anunciará as suas obras. Mas uma geração que foi silenciada, intimidada, acomodada, não contou para a próxima geração, não ensinou para a próxima geração nenhum dos seus valores, não ensinou para a próxima geração das coisas mais simples. Quais são os seus valores, desde higiene pessoal, a como você conduz o seu namoro, a como você se comporta numa escola. Como você vai acreditar que essa geração ensinou para a geração seguinte como ela escolhe seus representantes, quais valores ela defende? Uma geração conta para outra geração, mas quando pais não se posicionam, filhos se tornam vítimas na mão de Jezabel. Quando pais não discipulam os seus filhos, o Estado discipula os seus filhos. Quando pais não têm um testemunho e o caráter de Elias, os filhos ficam reféns de Jezabel.
É por isso que Elias precisa se manifestar, porque nós precisamos pegar essa geração que está na dúvida ainda se é Baal ou se é Deus, e trazer o coração dos filhos de novo para o Pai, amém, em nome de Jesus. Bom, que espírito é esse espírito de Elias? Hoje eu quero entrar em 7 pontos muito claros aqui que nós percebemos que é o espírito que a igreja precisa ter para vencer Jezabel. Quem está comigo, quem quer aprender a vencer Jezabel em nome de Jesus? Aleluia. Bom, o espírito de Elias que nós estamos falando é o espírito de Elias que atua tanto na unção quanto na direção de Deus. Nós estamos falando do espírito de Elias, aquele Elias que nós vemos em 1 Reis capítulo 18. Eu quero que você anote algumas coisas se você está anotando. O espírito de Elias é o espírito do Elias do Carmelo, é aquele Elias que nós vemos ali. Primeira característica desse espírito de Elias, 1 Reis 18, verso 1 vai dizer: depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias. A primeira característica do espírito profético de Elias que a igreja precisa ter é que a igreja no espírito de Elias é uma igreja que só se movimenta debaixo da palavra. Veio a Elias a palavra do Senhor. Elias estava todo esse tempo de seca, guardado na casa de uma viúva, esperando algo acontecer na vida dele, para que ele se movimentasse. A igreja que atua no espírito de Elias é uma igreja que não faz nada, não se movimenta, não toma decisão, não compra uma propriedade, não abre uma igreja nova, não unge um pastor, não separa um líder, não faz absolutamente nada sem que haja uma palavra do Senhor. Se nós queremos viver no espírito do profeta Elias, meus irmãos, você não casa sem uma palavra do Senhor, você não compra um carro sem uma palavra do Senhor, você não sai para ir num restaurante, você não levanta da cama antes de ouvir a voz de Deus falando com você. O espírito de Elias é aquele espírito que só se movimenta. Pode estar acabando a comida, pode não ter água, pode não ter nada, mas para fazer qualquer coisa na minha vida, para me movimentar desse lugar, eu só farei isso depois que eu ouvir a voz de Deus. Isso nos ensina sobre muitas coisas profundas, mas nos ensina sobre muitas coisas simples. Como você quer se movimentar no espírito de Elias, se a primeira coisa que você faz de manhã é abrir o seu celular e não falar com o Senhor? Como nós queremos estar debaixo da mesma unção e do mesmo poder, se Deus é o último que nós consultamos nas nossas decisões? Se nós queremos confrontar Jezabel, só existe um espírito para a igreja nos dias de hoje, é o espírito de Elias, e a sua primeira característica é: eu não saio da cama sem uma palavra do Senhor. Você pode aplaudir Jesus por isso? Segunda característica do espírito de Elias, verso 17, 1 Reis 18, verso 17, quando viu Elias, esse aqui é Acabe, é o governo, disse-lhe: é você mesmo, perturbador de Israel? O espírito de Elias é um espírito que perturba governos. O espírito de Elias é o espírito que chama a atenção das autoridades dessa terra. Pense na perturbação aqui, não apenas como uma perturbação de provocação, mas alguém que chama a atenção, não apenas de governo, mas alguém que perturba governos e povos. Coloque para mim no verso 19, depois do verso 21. Verso 19 vai dizer: não tenho perturbado Israel, respondeu Elias. Perdão, vou lá, isso é a continuação. Agora convoque, é o 19 mesmo, você me confundiu, você me trollou aí. Verso 19: agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Carmelo. Verso 21, vamos acelerar. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. E o povo, porém, nada respondeu. A segunda característica de uma igreja que vive debaixo do espírito de Elias, meus irmãos, é uma igreja que se torna conhecida de governantes e povos dessa terra, porque ela perturba a estrutura de um sistema. Não pense que existe uma possibilidade de uma igreja alinhada com o sistema causar perturbação. O maior engano para a igreja evangélica, desde o início, meus irmãos, quando ela foi estabelecida de forma governamental, foi acreditar que algum rei dessa terra poderia nos dar parâmetros de conforto para nós vivermos e pregarmos o evangelho. Foi a maior roubada para a igreja. Quando Constantino alinha
o cristianismo como a religião oficial de Roma, foi ali que a igreja começou a ter problema. Preste atenção, nós temos que eleger candidatos, nós precisamos sim exercer o nosso direito de cidadania, mas não coloque a sua esperança num rei dessa terra. Eles não têm condição de fazer nada pela gente. Tudo que nós precisamos já está no Senhor, e a verdade é a seguinte, que em algum momento, meus irmãos, mais cedo ou mais tarde, seja no nosso caso aqui, nós somos um país tripartido, né? Nós temos poderes legislativos, nós temos poderes judiciários e poderes executivos atuando nos municípios, nos estados, na nação. Em algum momento a gente tem algum desses lados ali favoráveis a nós, em algum momento a gente tem alguém oposto à nossa posição, em algum momento parece que está todo, mas quando tiver todo mundo alinhado, você não fica pensando não que vai ser bom para a igreja, vai ser a pior tragédia, porque quando a igreja depende, se alinha e pensa, agora nós temos um tempo confortável, é quando a igreja murcha, é quando a igreja para de crescer. Eu não sou apocalíptico nem profeta do caos, mas preste atenção em algo, é a história da igreja. A história da igreja, que é a igreja que mais cresce, é a igreja que é perseguida, é a igreja que não tem favor de reis, é a igreja que tem uma espada no pescoço, é a igreja que mais prega o evangelho. E sabe por que isso acontece? E o que isso ensina para nós? É que de fato a igreja que cresce é a igreja que perturba, é a igreja que confronta reis, é a igreja que não está alinhada com o Estado, que não está alinhada com o sistema, é uma igreja que incomoda povos por causa dos seus valores e das suas culturas, que podem ser defendidas por aqueles que creem em Deus, mas são odiadas por aqueles que odeiam a Deus. Jesus nos disse isso, disse, se o mundo vos odeia, lembre, ele me odiou primeiro. Vocês ficam esperando ter um tratamento melhor do que o mestre de vocês? Vocês estão realmente acreditando que o fato de eleger um político que defende as nossas pautas vai nos salvar do fogo vindouro? Mentira isso. Sempre vai haver a atuação de um espírito de Jezabel que traspassa governos, mas se nós estamos alinhados com o Senhor, pode ter o diabo que for no trono, porque nós vamos perturbar governos, nós vamos convocar povos, nós vamos ter autoridade profética para falar, eu não sei quem é o governo de vocês, mas eu sei quem é o meu Deus. Amém? Pode aplaudir se for Jesus. Nós não fomos chamados para sermos parceiros dos governos, nós fomos chamados para perturbarmos governos que odeiam a Deus. É assim que Elias responde a Acabe, fala, não estou perturbando nada não, é você, é o seu pecado, é você com as suas pautas malditas que tem perturbado a nação e atraído pecado. Eu sou um adorador do Deus vivo, e essa é a postura da igreja. Terceira característica, verso 7 e verso 30 depois, 1 Reis 18, verso 7 e verso 30, verso 7 diz assim, quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou, Obadias o reconheceu, inclinou-se até o chão e perguntou, és tu mesmo, meu senhor Elias? Coloca o verso 30 para mim. Então Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim, e o povo se aproximou. Preste atenção nesses dois episódios. Sabe quem é Obadias? Obadias é um servo de Deus, mas que está atuando dentro do palácio de um governo hostil. Ele é um cara de confiança de Acabe, no verso 4 vai dizer isso para nós. Mas quando Obadias vê Elias, você não vê nenhuma referência de Obadias se prostrando perante Acabe, mas quando Obadias vê Elias, ele se prostra no chão, e ele reconhece, ele fala, é você mesmo, meu pai. Quando Elias diante do Carmelo, diante de uma multidão que nem reconhecia Deus mais, diz, aproximem-se de mim, o que acontece? Todo o povo se aproximou. Sabe qual é a característica de uma igreja que se movimenta no espírito do profeta Elias? É uma igreja que tem autoridade, tanto moral quanto espiritual. Não espere trazer transformações e combater um espírito se a sua autoridade moral é questionável. Não espere ter a postura para combater os espíritos que estão militando contra você, contra a sua casa, contra a sua família, contra a sua nação, contra a sua própria vida. Não dá respaldo para isso. Elias tinha autoridade moral e espiritual. Elias exercia autoridade sobre os profetas, porque ele era um homem de Deus, ele era um homem de testemunho ilibado. O povo, apesar de ter se afastado de Deus, tremia diante de Elias, porque Elias tinha autoridade moral e espiritual. A igreja não pode prevalecer contra as portas do inferno quando ela já está alinhada com ele. Como nós queremos falar de corrupção na nossa nação, se tantos pastores, igrejas e principalmente cristãos ainda só negam impostos, anulam declarações, mentem? Como que a gente vai falar, como que a gente vai se ajoelhar diante de Deus e orar contra a corrupção? Quando a gente ainda dá os nossos jeitinhos? Como que a gente quer falar sobre a moralidade sexual e aquilo que está destruindo os nossos filhos, quando a gente é casado e ainda tem contatinho e ainda manda mensagem no Instagram inbox, quando a nossa esposa não está vendo?
Elias tinha autoridade moral e espiritual. Elias era um homem que manipulava o fogo, porque o fogo de Deus queimava dentro do coração dele. E a igreja que se movimenta no espírito de Elias é uma igreja que tem autoridade moral para chegar diante do inferno e dizer: sai daqui, Satanás. E Deus está restaurando o fogo no coração da sua igreja, porque o fogo de Deus sempre começa dentro da igreja. O alinhamento divino sempre começa dentro de Israel, meus irmãos, não é fora. Então, se nós queremos vencer o espírito de Jezabel, ter autoridade moral para combater aquilo que está contra a nossa família, contra os nossos filhos, contra a nossa economia, nós primeiro precisamos estar alinhados moralmente e espiritualmente, amém? Esse é o espírito de Elias que vence Jezabel. Quarta característica, verso 4. Está errado, não é verso 4, não, certeza que não é verso 4. Meu Deus, fala com a gente, Senhor. Ensina os nossos corações a te temerem. Ensina os nossos corações, Senhor, a te honrarem verdadeiramente. Nós precisamos, Senhor. Nós precisamos. Verso 24. Quarta característica. É um resumo da história, a gente podia ler tudo, mas eu quero acelerar. Então vocês invocarão o nome do seu Deus. Aqui é a proposta de Elias, tá? Elias fala: separam vocês no sacrifício, eu separo um, cada um coloca de um lado, ninguém bota fogo, cada um vai orar ao seu Deus. Então o Deus que respondeu é o Deus. Então é isso que ele fala: vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e o Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo respondeu, ou todo o povo disse: o que você falou é bom. Sabe qual é a quarta característica do espírito de Elias? É um espírito profético e um espírito criativo. Se nós queremos transformar a realidade da nossa nação, está na hora da gente parar de ser tão humano assim. Está na hora da gente parar de ser tão humanista, seria a melhor forma de dizer isso, e depender tanto das coisas dos homens, meus irmãos. Nós como igreja não vamos vencer em qualquer lugar. Eu não falo isso como igreja apenas como instituição, mas você como um cristão, representante da igreja, você não vai vencer tendo as mesmas ideias ultrapassadas. Você não vai vencer pensando nos protocolos dos homens. Existe dentro de você um espírito profético e criativo, e Deus vai começar a te dar ideias novas de como alcançar o seu bairro, de como alcançar o coração das pessoas que trabalham com você, de como desafiar pessoas que caminham com você e talvez estejam vivendo uma ruína nos seus casamentos, estejam vivendo uma ruína financeira. Deus vai te dar ideia agora para o espírito profético e criativo, para dizer para a pessoa: ó, vamos tentar fazer assim, ó. E se a gente fizer assim, o seu casamento vai dar certo. E se você ouvir a palavra de Deus que sai da minha boca e tomar esse passo, a sua vida financeira vai mudar. A igreja que manifesta o espírito de Elias é uma igreja profética e é uma igreja criativa. É uma igreja que não está presa em métodos. É uma igreja que não depende de liturgia e protocolos, mas uma igreja que depende do que Deus fala. É uma igreja que gera vida e gera vida nova, gera vida diferente. Tem algo para propor para o povo só mudou do seu silêncio para a sua fé curiosa, porque existia um espírito profético e criativo. Elias podia falar, ó, Baal não quer mandar fogo. Elias podia falar só: vou mandar Deus descer fogo agora e vocês vão saber que é Deus. Elias podia falar: vou fazer chover agora. Na hora que eu falar, vou falar: ó, chove agora, para de chover agora. Ele podia fazer de diversas formas, mas o que Elias queria era manifestar um espírito profético que traria o coração das pessoas para Deus. E esse espírito profético está sobre nós em nome de Jesus, e nós vamos manifestar esse espírito com criatividade, e o coração de muitos incrédulos retornará ao Senhor, tornará ao Senhor o coração de muitos que estão afastados, porque o espírito de Elias é um espírito profético, mas é um espírito criativo. Quinta característica, verso 30. Dos versos 30 até o verso 35, eu vou ler apenas o verso 30. Nós lemos aqui, final que nós já começamos. Então Elias se aproximou de todo o povo e disse: então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se, e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Meus irmãos, o espírito de Elias, eu disse isso na primeira mensagem, depois você pode ouvir com mais atenção, mas é um espírito que repara altares que estão em ruínas. A igreja que se movimenta no espírito de Elias, ao mesmo tempo que ela é profética e criativa, ela não negocia os altares que fundamentam a nossa fé. A gente pode dar cambalhotas, à luz, da pirueta, ter os nossos métodos, mas a gente não deixa de ser uma igreja que tem uma vida de oração. A gente não deixa de ser uma igreja que jejua, que ora, que lê a palavra, que está domingo aqui. Ah, mas isso é religiosidade. Então nós reparamos os altares do Senhor que estão em ruínas. Existem pessoas questionando a santidade da importância dessa reunião, mas nós estamos reparando os altares do Senhor que estão em ruínas.
Existem pessoas questionando: dizima ou não dizima, jejua ou não jejua, oração é sacrifício ou não? E nós estamos reparando os altares do Senhor que estão em ruínas. Nós estamos dizendo: jejum é para crente sim, crente tem uma vida de oração, crente dizima, crente lê a Bíblia, crente ora um pelos outros. Uma igreja que tem os altares que sustentam a nossa fé restaurados constantemente. Amém? Elias repara os altares que estão em ruína, colocando uma pedra para cada tribo, 12 pedras que representam as 12 tribos, ou seja, honrando a história do seu povo, honrando o que aquele povo representava para Deus e o que Deus representava para um povo. E depois então Elias consagra aquele altar em nome do Senhor. Sabe o que Elias está dizendo para aquele povo? Que nós como igreja precisamos dizer, que nós precisamos fazer aquilo que está escrito, que nós precisamos honrar a nossa história, que por mais modernos, contemporâneos, criativos que nós sejamos, nós acreditamos nos princípios que regem a palavra de Deus. Nós somos modernos quanto à entrega, mas nós somos tradicionais contra os princípios. Nós somos modernos quanto à entrega, mas nós somos tradicionais quanto aos princípios que sustentam a nossa fé. A igreja do espírito de Elias não é apenas criativa, ela é tradicional. Meus irmãos, dá para ser tradicional e criativo, sabe por quê? Ser tradicional é ter uma tradição. E sabe o que é tradição? Tradição, segundo C.C. Winans, é a fé viva dos mortos. Tradição é a fé viva dos mortos, ou seja, aqueles que se foram nos deixaram uma tradição, nos deixaram um parâmetro, nos deixaram um modelo de princípio. E nós somos tradicionais. Qual o problema? É o tradicionalismo. O que é o tradicionalismo? Segundo mesmo a C.C. Winans, ela define tradicionalismo como a fé morta nos vivos. Ou seja, pessoas que fazem por fazer, pessoas que estão apenas vivendo métodos e não podem ser criativas. Mas nós podemos ser tradicionais e criativos ao mesmo tempo. A gente pode ser tradicional e pentecostal ao mesmo tempo. A gente pode ter aqui a nossa liturgia de culto, mas a gente pode dar pirueta ao mesmo tempo, porque é onde o Espírito de Deus está, a palavra reina, então a liberdade. Amém? Sexta e penúltima característica, versos 35 ao 39. Pensar que eu estou só num terço do sermão, meu Deus, não vou poder terminar, ou vou também, vamos ver. Verso 35 até o verso 39. Jesus. Verso 35 ao 39. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Existe um espírito sendo liberado aqui. Existe um espírito profético ativando a igreja. Eu creio que esse é o espírito para essa geração. Eu não estou falando com a igreja Burn, eu não estou falando com a igreja em Mogi das Cruzes. Eu entendo que Deus está varrendo a terra com esse espírito. Deus está levantando profetas que vão reconstruir altares. Deus está incendiando o coração de um povo silenciado, porque se perdeu, porque acostumou com o pecado, irmãos, porque acostumou com a pornografia dentro da igreja, porque acostumou com casa separa, porque acostumou a ser um cristão no domingo, mas ser o pior empreendedor que existe na semana, fraudando relatórios, tratando mal os seus fornecedores, se acostumou a viver como o espírito de Jezabel quer que nós vivamos. Mas Deus está dizendo para nós, nessa manhã, não é Baal que é o seu Deus. Baal não pode trazer a chuva que vocês precisam para restaurar essa nação. Só existe um Deus que responde com fogo, e Ele está aquecendo corações, e eu creio que Ele está fazendo isso ao redor do mundo, porque a sexta característica do espírito de Elias é que somente esse espírito tem a adoração que traz o fogo. Elias enche aquele lugar de água e molha o sacrifício a ponto de toda a valeta ali ser cheia de água, e o verso 35 diz que a água escorria do altar. A água escorrendo do altar e as ofertas transbordando de maneira generosa, porque isso representa um povo que entregou todo o resto que eles tinham ali, porque eles não tinham mais nada. Tudo que eles tinham era um pouco de água, mas aquela água foi derramada como um sacrifício a Deus. Isso está dizendo de pessoas que entregaram totalmente a sua vida sem reserva. Era isso que Elias estava dizendo. A água que escorre do altar é o nosso coração transbordando generosamente, dizendo para Jesus: se nós não tivermos o Senhor, nós não temos mais nada.
Se nós não derramarmos a nossa vida no seu altar, não importa o que vai acontecer daqui para frente, porque nós não temos mais nada. Não importa quem vai governar a nossa nação, irmãos, porque se a nossa vida não estiver escorrendo no altar como uma oferta generosa de gratidão, se a nossa vida não estiver derramada no altar de Deus, o fogo de Deus não vem, a nação não muda. Um governante não muda a nação, mas os profetas que têm adoração, que trazem o fogo, é que transformam uma nação. Mas esses profetas são os profetas que se derramam, que têm consigo a adoração que produz o fogo. Por isso que na hora do sacrifício, Elias se posiciona na frente do altar e ora ao Deus do céu. E nós sabemos que Deus responde com fogo. A igreja que movimenta o céu e que muda a história de uma nação é a igreja que adora de maneira extravagante, que não reconhece um outro Deus. É a igreja que entrega tudo que tem, e só essa adoração produz fogo. Deus está produzindo fogo nos nossos corações nessa manhã. E por isso a sétima característica de Elias, no verso 40. Eu vou terminar de pregar essa palavra à noite. E se você não vier aqui à noite, você vai se conectar na sua casa às 19 horas. Você vai parar o que você estiver fazendo, você vai adorar com a gente. Eu vou pregar essa mensagem em 2 etapas. Eu não vou esticar aqui agora, porque nós vamos adorar e nós vamos clamar ao Senhor. Mas à noite, vocês têm um compromisso comigo de terminarem de ouvir o que Deus quer falar com vocês. Ou vocês venham aqui, fiquem à vontade para isso, que nós vamos encerrar esse período do culto orando, independente de resultados. Nós vamos orar pela nossa nação, nós vamos clamar. Sétima característica de Elias. Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. Eles os prenderam e Elias os fez descer ao riacho de Quizon e lá os matou. A igreja de Jesus que se movimenta no espírito de Elias é a igreja na qual não cabe o menor resquício de idolatria possível e imaginável. Não existe lugar nos nossos corações para a sombra de nenhum ídolo dessa terra. Um governante não é o nosso ídolo. Um artista não é o nosso ídolo. Uma placa denominacional, por mais que nós amemos a nossa igreja, não é um ídolo no nosso coração. A nossa esposa, o nosso marido, não são os nossos ídolos. Os nossos filhos não são os nossos ídolos. O nosso trabalho, a nossa carreira, os nossos planos. Uma igreja que ama Jesus totalmente só tem lugar para um Deus e Senhor no seu coração. Então nessa manhã pegue a sua espada da palavra de Deus e elimine todas as cabeças dos profetas de Baal dentro do seu coração. Se você tem colocado a sua família no lugar de Deus na sua vida, está na hora de você entender o que eu quero dizer: cortar essas cabeças. Jesus nos ensinou isso. Ele disse que alguém que não aborrecer nem o pai e a mãe por amor a mim, não é digno de mim, não pode ser o meu discípulo. Porque num lugar onde Jesus reina, só Jesus reina. Em corações divididos pode ter Baal, pode ter Azerá, pode ter um pedaço daquele disso, mas num lugar onde Deus é Rei e Senhor, o nosso coração é totalmente dele. Por isso santifiquem a Cristo como Senhor dentro dos seus corações. Porque quando Jesus é o Senhor, sabe o que acontece? Você vai aprender a maneira correta de amar o seu marido, de amar a sua esposa. Quando Jesus reina na sua vida e é o primeiro lugar na sua vida, você vai aprender a forma de dosar o tempo no seu trabalho, na sua carreira, nos seus estudos. Sabe por quê? Busque em primeiro lugar Deus, o seu reino, a sua justiça, e todas as outras coisas se organizam. Jesus é o sol da justiça brilhando no nosso ecossistema, na nossa galáxia, e todos os outros planetas orbitam em torno dele, estarão nos seus devidos lugares quando Jesus for o sol na nossa vida. Agora, quando Jesus está ali como qualquer outra coisa, irmãos, ele não está em lugar nenhum, porque Jesus não ocupa nenhum lugar que não seja o primeiro. Ou ele é Senhor na nossa vida, ou ele nem está lá. Jesus não senta na segunda cadeira. Jesus não fica de pé no final esperando ser chamado. Jesus é Senhor no nosso coração. Então nessa manhã, se você quer viver no espírito de Elias, viver debaixo da unção, do poder que manifesta a glória dele, nós vamos caminhar debaixo desses passos. O fogo de Deus está vindo nesse lugar. Se coloca de pé em nome de Jesus. Começa a adorar o Senhor, começa a consagrar o seu coração a Ele. Permita que Ele corrija posturas erradas que estão dentro de você. Essa palavra é uma palavra de confronto, porque só o confronto alinha o nosso coração e nos traz o conforto que só a presença de Deus dentro de nós pode trazer. Então feche seus olhos, levante suas mãos, fale com Ele.